Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos, Muito bom dia, amáveis amigos presentes, e irmãos presentes, ministros ministros y congregaciones en diferentes países, e congregações em diferentes y el países. misionero doctor Miguel E o Bermúdez, missionário Dr. Marim. Miguel Bermudes Marim, allá en Maracaibo, lá em en Maracaibo, la congregación na congregação de Jairo Ordóñez de Jairo Ordões, y todas las congregaciones reunidas, e todas as congregações reunidas ali com ele e os ministros, y todas las congregaciones e ministros todas as allá en congregações e Venezuela, en ministros diferentes lugares. lá na Venezuela, em diferentes lugares, recebam minhas Que saudações Dios les bendiga y les e guarde. que Deus os abençoe e os guarde, guarde a todos, Los que están conectados aqueles con que esta estão transmisión conectados com essa da transmissão Escola Bíblica hoy domingo, da Escola Bíblica de hoje, domingo, que dominical, nos abra las escrituras y el que nos entendimiento abra as Escrituras e o entendimento para compreender. en el nombre del Señor No nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, amém. Quiero reiterar Quero reiterar nuestras condolencias nossas condolências para para el Gil Alberto Alberto Gilito Gilito Rivera, Gabriel Rivera, Gabriel Obed Rivera, Obed Rivera, Saralis, Saralis, Bruno, Ilisdelis Hernández, Iliadelis Hernandes, y los nietos de ellos, y los hijos de ellos, e os filhos deles, Elizabeth Rivera, Elizabeth Rivera. Rivera, Sharon Rivera, Charely Rivera, Chereli Rivera, Jennifer Rosario, Jennifer Rosário, Jessica Jéssica Hernández, Hernandes, Alisa Guerra, Ralissa Guerra, Aaron Guerra, Aaron Guerra, Kiana Rivera, Kiana Rivera, Gabriel Rivera Gabriel Rivera y Julián e Rivera. Julián Rivera. Quiero extenderles Quero estender mis condolencias junto minhas también condolências junto também à igreja aqui em Caiei, Porto Rico, por la partida pela partida del padre de Gilito, do pai de Rilito, Gil Rivera, Gilberto Rivera Rodrigues, que partiu nestes dias. Reciban sus familiares Seus familiares recebam filhos e netos y nietas e netas nuestras condolencias nossas condolências pela partida
de Gilberto Rivera Rodrigues. Agora, sabemos que a vida aqui na Terra é temporária. Se passa por esta terra para fazer contato com a vida eterna e, depois de terminada a quantidade de tempo que Deus deu para a pessoa, para esse propósito, é chamado a outra dimensão. A sua vida termina no corpo físico e passa a outra dimensão. Os crentes em Cristo passam à dimensão dos crentes em espera da ressurreição no último dia. E aqueles que ajudaram aos crentes também passam a descansar até o dia de juízo, onde se sairão bem porque ajudaram os crentes em Cristo de alguma forma. Porque Cristo diz, aquele que der um copo de água fresca a um destes pequeninos, não perderá sua recompensa. Portanto, sabemos que também os crentes em Cristo reclamam para a salvação e vida eterna os seus familiares e os verão depois na vida eterna com eles. Porque lá estarão também em família. Assim que aos familiares de Gilberto Rivera Rodrigues, lhes digo que voltarão a vê-lo e o terão na eternidade com vocês. Essa é a esperança de todos os crentes, fundamentada na palavra prometida de Deus. Por isso, São Paulo dizia que nos regozijemos, nos alentemos, tenhamos alento nessas palavras de São Paulo aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, em diante. Assim que há motivo de alento para os crentes que parte um familiar seu e é um crente ou foi reclamado pelos crentes. Assim que a todos os familiares de Gilberto Rivera Rodrigues, consolai-vos nestas palavras. Agora vamos passar ao nosso estudo bíblico de hoje, domingo, dominical, de escola bíblica dominical. Um profeta como Moisés é o nosso estudo bíblico para hoje, para o qual vamos ler em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19.
profeta o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvireis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Um profeta como Moisés. Podem sentar, queiram ter a bondade. É importante saber que Moisés é um profeta dispensacional. Há profetas menores e profetas maiores. Profetas maiores no campo bíblico, com relação a eras e dispensações. Os profetas maiores são os profetas dispensacionais. São maiores do que os profetas de eras. Uma dispensação tem 7 eras e depois da 7ª era aparece um profeta dispensacional com o qual fica coroada essa era que passou e começa outra dispensação. Portanto, a aparição de um profeta dispensacional corresponde a uma 8ª era eterna, uma era de pedra angular. Por isso, o profeta dispensacional fecha e começa uma nova dispensação. Esse profeta dispensacional é a pedra de fundamento para a nova dispensação. Lhes disse que há 7 profetas dispensacionais. E em cada dispensação, por exemplo, a dispensação de Moisés como profeta dispensacional é a 5ª dispensação, a dispensação da lei. E a 6ª dispensação é a dispensação da graça com Jesus Cristo, mensageiro da dispensação da graça. Em seguida, vem a 7ª dispensação, a dispensação do reino, para a qual vem um profeta dispensacional para abrir esta dispensação nova, a dispensação do reino, para o estabelecimento do reino de Deus na terra. O reino milenial. Tão simples assim. E agora, assim como
transcorreram 6 dispensações. A 6ª dispensação é a dispensação da graça que tem chegado já ao seu final, onde são chamados e juntados os escolhidos da 7ª era da igreja, e em seguida se entra a era de pedra angular, era eterna, para a introdução do reino de Deus na terra, para a introdução da mensagem do Evangelho do Reino na terra, para o qual um profeta dispensacional também tem que aparecer, um profeta como Moisés, um profeta como Jesus também, um profeta como Yeshua, o Messias, que cumpriu a primeira vinda, porque a vinda do Senhor tem 2 partes. A primeira vinda, que aparece em Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 2, onde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aqui, na passagem que nós lemos, nos fala do ano aceitável do Senhor e nos fala do dia de vingança do nosso Deus. No tempo de Jesus, ou de Yeshua, ele leu em São Lucas, capítulo 4, essa passagem. De Isaías, capítulo 4, versículos 16 em diante. Diz: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
encontramos que nessa passagem, quando ele lê o versículo 19, a anunciar o ano aceitável do Senhor, não continuou lendo e fechou o livro e não leu o que na continuação dizia, e o dia de vingança do nosso Deus. Por que não leu e o dia de vingança do nosso Deus? Porque essa parte corresponde à vinda do Senhor no último dia, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Para o cristianismo, isto será a segunda vinda do Senhor. Para os judeus, porquanto eles não entenderam que já a primeira parte da vinda do Senhor se cumpriu em Yeshua, ou Jesus, para eles será como se fosse a primeira vinda. Mas é a segunda parte da vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor tem duas partes. A primeira já se cumpriu, proclamando o ano aceitável do Senhor. E a segunda se cumprirá, proclamando o dia de vingança do nosso Deus, anunciando o dia de vingança do nosso Deus. Ou seja, anunciando o tempo da grande tribulação que virá sobre a raça humana, revelando, dando a conhecer o juízo divino que virá sobre a raça humana neste tempo final. Essa é a forma em que se conhecerão as coisas que hão de acontecer neste tempo. Essa será a forma em que se dará a conhecer, se revelará os problemas que virão ao planeta Terra e, consequentemente, a raça humana, que é a que vive no planeta Terra, no qual Deus os colocou, juntamente com as árvores, os animais, as aves, os peixes e assim por diante. Estamos no tempo final, onde, de um momento a outro, o título de propriedade é entregue da destra de Deus ao Senhor no céu, para trazê-lo à terra e entregá-lo a um homem para que o coma, que tem que ser um profeta representado em João o Apóstolo, em Apocalipse, capítulo 10, que, depois que o come, terá que revelar o conteúdo dele, terá que revelar, e isso cumprirá a profecia das duas oliveiras para os judeus. Porque aquele que come o livro, em seguida tem que profetizar sobre muitos povos, nações e línguas as coisas que hão de acontecer. E essas duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, profetizarão os juízos divinos que hão de vir sobre o planeta Terra. Essas duas oliveiras são também aqueles que chamam e juntam
los judíos os judeus, con el sonido com o som de trompeta de trombeta de la fiesta da festa de las trompetas. das trombetas. Y se cumplirá la fiesta de las E trompetas se cumprirá a festa das trombetas para os judeus en este tiempo final. neste tempo final. Y son llamados E são chamados con ese mensaje de la fiesta com de las essa trompetas, mensagem da festa das trombetas, la trompeta de la porque fiesta de las a trompetas trombeta da festa das trombetas é a mensagem estará proclamando que estará proclamando um profeta como Moisés, prometido. que está prometido para vir. Tuvimos a Moisés, Tivemos Moisés, tuvimos a Yeshua, tivemos Jesús, Yeshua ou Jesus, profeta como Moisés, profeta como Moisés, proclamando el año proclamando de la o voluntad ano aceitável do de Dios. Senhor. Luego, para E, este tiempo final, em seguida, para este tempo final, teremos um profeta como Moisés, proclamando el día de proclamando o venganza dia de vingança do nosso Deus para la humanidad. para a humanidade. E Tendremos teremos para los creyentes para os que van a crentes ser que transformados. serão transformados, teremos a promessa de la revelación da revelação del séptimo sello do sétimo selo bajo la trompeta sob a trombeta final, final ou grande voz de trombeta primera de de Corintios 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 59. versículo 59 ao 58. Essa trompeta ou grande voz de Essa trombeta ou grande voz de trombeta é el mensaje de la revelación a mensagem da del revelação séptimo sello, do sétimo selo, el mensaje de la revelación a mensagem da revelação de la venida del Señor da para la vinda do iglesia, Senhor para a igreja, do Senhor Jesus Cristo para nos dar a fé, para ser transformados para y ser llevados transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas das bodas del Cordero. do Cordeiro. Esa es la trompeta final. Essa é a trombeta final, Voz de trompeta ou grande voz de trombeta, para el cristianismo. o cristianismo. Leemos aquí Vamos ler aqui, en 1 de Corintios capítulo em 1 aos 15, Coríntios, capítulo verso 15, 51 versículo 51 en adelante, donde em dice: diante, onde diz: He aquí os digo mistério. Eis que vos digo um mistério. No todos Na verdade, nem todos dormiremos. todos Ou seja, nem todos vamos a morir, vamos morrer, pero todos seremos mas transformados. todos seremos transformados. Ou seja, Que os muertos em Cristo que os mortos em van Cristo a resucitar em corpos vão ressuscitar em corpos glorificados e os e vivos os vivos Cristo em Cristo van a ser transformados. serão transformados. Em momento, em abrir e cerrar No de momento, olhos, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, em cada era, foi tocada a trombeta del Evangelio, do Evangelho, del mensaje correspondiente a cada da mensagem correspondente a cada era, pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era. E foram reunidos em cada era os escolhidos com seu mensageiro. E para o tempo final, serão chamados e juntados os escolhidos do tempo final ao escutar a grande voz de trombeta, a mensagem de Deus para o tempo final, para chamar e juntar todos os escolhidos para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estarão sendo chamados e juntados com esta grande voz de trombeta. E isso é a voz do Senhor em el tiempo final. A voz do Senhor no tempo final, o mesmo que esteve
nos mensageiros de cada era, falando sua palavra e chamando os escolhidos de cada era. Estará neste tempo final, chamando e juntando os escolhidos na era da pedra angular, a era e para a vinda do Senhor, a sua igreja, neste tempo final. É disso que nos fala São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, onde diz: Tampouco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui, novamente nos fala da voz de arcanjo, nos fala voz de mando, voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo isso para os crentes em Cristo. Portanto, há uma bênção grande para os crentes em Cristo. E em Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: São Paulo, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui nos mostra que o Senhor virá em sua vinda para transformar os vivos crentes e virá com aqueles que morreram e o ressuscitará aqui na terra. Há uma bênção grande para os crentes em Cristo que são cidadãos do céu. Por que cidadãos celestiais? Porque quando uma pessoa nasce, é cidadã da nação ou país onde nasceu. Tem a sua cidadania nesse país. E quando nascemos, cada um no país ao qual corresponde cada pessoa, é cidadã legítima deste país. E quando a pessoa nasce de novo, porquanto o novo nascimento não é terreno, mas celestial, e nasceu espiritualmente do céu através do Espírito de Deus, através do batismo do Espírito Santo, é cidadã
celestial. Los ciudadanos celestiales son los Os que cidadãos tienen la celestiais são aqueles que têm a promessa promesa, la resurrección, da si ressurreição, murieron se morreram y e si están vivos se estão vivos na terra en el tiempo no tempo de la transformación de los da creyentes, transformação dos crentes. serán transformados los creyentes que estén E vivos, serão transformados os crentes que estiverem vivos, nascidos de novo, nacidos en el reino nascidos de Dios, no reino de Deus, nacidos del cielo. nascidos do céu. Por lo tanto, hay una bendición grande Portanto, há uma bênção grande para os cidadãos celestiais que la morreram, resurrección para ellos, a ressurreição para eles e para os cidadãos celestiais que estiverem vivos en este tiempo final, neste tempo final, en el cumplimiento. no cumprimento da promessa da Cuando ressurreição. los veamos, Quando os virmos, seremos transformados. Quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados. seremos transformados. Isto é, para Los creyentes en Cristo todos que os estén crentes vivos, em Cristo que estiverem vivos, nascidos, nacidos de novo en el nascidos, reino no reino celestial de Dios, de Deus, que es que é un nacimiento espiritual, um nascimento espiritual, e agora falta somente nacimiento físico, o que será nascimento físico, que será a transformação de seus corpos fisicamente. y entonces todos E então seremos todos seremos a imagen y a semejanza imagem e semelhança del Señor, do Senhor, a imagen y a semejanza imagem e semelhança del Mesías, do Messias, a imagen y a semejanza imagem e semelhança de Dios. de Deus. El ser humano perdió O ser humano perdeu sua imagem cuando pecó quando pecou en el huerto no del Edén, Jardim do Éden. y también perdió E também perdeu el tipo de cuerpo o tipo de corpo da semelhança que que tenía cuando fue tinha criado. quando foi criado. Cayó Caiu desse alto nível que desse tenía alto nível que tinha. a imagen y A imagem e semejanza semelhança de Deus a un nivel más a um bajo. nível mais baixo. Descendencia de Abraham A descendência de Adão y Eva, e Eva y por consiguiente e, consequentemente, perdieron perderam también el título de também propiedad, o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, que es el título que é o título de propiedad de propriedade de los cielos dos céus y de la tierra, e da terra, donde están escritos los onde nombres estão escritos os nomes de todos de todos los os filhos hijos de e Dios filhas de Deus que que serían redimidos seriam redimidos por el Redentor. pelo Redentor. Esos son Esses são los herederos os herdeiros de Dios y de Deus e con co-herdeiros com Cristo, Cristo, nuestro nosso Salvador. Salvador. Estamos en un tiempo Estamos muy importante, num tempo muito importante, donde de un momento a otro onde de um momento a outro termina el tiempo termina o tempo y e el título de propiedad o título de propriedade vendrá a la tierra virá à terra y será la obra de e reclamo será obra de reclamação en la tierra na terra y e vendrá la gran tribulación virá a grande tribulação y luego e então la restauración del a reino de la restauração do reino na tierra, terra, el reino milenial reino milenial, en el territorio no território de Israel de Israel, con el Mesías judío com o Messias judeu sentado en el trono sentado no trono de de Davi, Jerusalén, em Jerusalém, que reinará que reinará sobre todas las naciones. sobre todas as En nações. ese reino habrá paz Nesse reino haverá paz para todos los para seres humanos todos que os vivirán seres humanos que en viverão el reino no reino del Mesías judío, do Messias judeu, que se sentará que se sobre sentará David, sobre o trono de Davi descendiente. como descendente do rei Davi. Hay una bendición grande para los Há judíos uma bênção grande para os judeus neste tempo final y una bendición e uma grande para los bênção creyentes grande para os crentes em Cristo neste tempo final. La bendición A grande bênção para los grande creyentes para es os crentes la é venida a del vinda Señor. do Senhor.
para transformar os crentes em Cristo, para serem a imagem e semelhança de Cristo, e, para os judeus, a restauração do reino de Davi, pelo filho de Davi, o Messias príncipe judeu, que se sentará no trono de Davi e restaurará o reino de Deus na terra, para e no meio dos judeus, para o qual a voz de trombeta da festa das trombetas de Levítico 23, versículo 24, soará para eles e entrarão a festa das trombetas, que é a festa que se cumprirá para chamar e juntar os judeus que vão entrar ao reino de Deus neste tempo final e receberão a bênção do reino de Deus, que será restaurado na terra. E não serão mais marginalizados, não serão mais desprezados os judeus, mas que a capital do planeta Terra será Jerusalém. E o Distrito Federal será todo o território de Israel. Aí estará os ministérios, todos os ministérios, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da parte política, Ministério de Justiça, Ministério da parte econômica e todos os ministérios e aqueles que serão os ministros destes ministérios estarão ali em Jerusalém, ministrando com o rei judeu, descendente do rei Davi, que estará sentado sobre o trono de Davi. São promessas para o povo hebreu que serão cumpridas neste tempo final. E a nação mais rica será Israel, no reino do Messias judeu. Lá estará também a Bolsa de Valores, porque todas as riquezas serão levadas a Jerusalém. Ou seja, que os cristãos nascidos de novo, através do tempo, e os judeus não têm motivo para brigar, porque cada um tem uma parte importante no reino do Messias judeu, que se sentará no trono de Davi, no tempo final, no reino milenial, quando for estabelecido na terra, que será o reino de Deus sendo restaurado, ou o reino de Davi sendo restaurado a Israel. Porque o reino de Deus está o reino de Deus, o trono de Deus celestial que está no céu, e está o trono de Deus terreno que é o trono de Davi. Ou seja, que há grandes bênçãos para os crentes cristãos nascidos de novo neste tempo, para este tempo final, e há grandes bênçãos também para os judeus deste tempo final. Para o qual Deus enviará um profeta como Moisés. Ele será quem introduzirá os crentes
ao reino de Deus no tempo final será quem tocará a grande voz de trombeta, ou o Espírito de Deus através dele, no qual colocará a sua palavra correspondente para este tempo final e estará nos falando através desse profeta dispensacional como Moisés. E para os judeus terá os ministérios das duas oliveiras, através dos quais estará falando aos judeus no cumprimento da festa das trombetas e, em seguida, da festa da expiação e depois da festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, festas que são para Israel. Portanto, para este tempo final, é necessário um profeta dispensacional como Moisés. Esse profeta dispensacional, como Moisés, é este profeta que se encontra aqui, do qual diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo é esse profeta dispensacional que tem que aparecer no tempo final. Aparece na Bíblia e, consequentemente, tem que aparecer fisicamente neste tempo final. Em Apocalipse, Apocalipse 19, versículo 9 em diante diz: E o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo não permitiu que João o adorasse. Lhe disse que ele é conservo de João
e dos profetas. E daqueles que retêm o testemunho de Jesus. Ele é conservo. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo, o anjo mensageiro para o tempo final. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora vejam como o Senhor diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. É esse anjo mensageiro, um espírito de profeta que Deus envia para trazer a revelação divina ao seu povo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21, nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vejam. Da mesma forma em que o Senhor se sentou com o Pai no trono celestial, nessa forma, o Senhor sentará em seu trono terreno o vencedor. Assim como se sentou à destra de Deus, ou seja, que lhe foi outorgado todo o poder no céu e, consequentemente, através dele é que Deus governa toda a criação. O trono celestial é o que governa toda a criação, onde está sentado o Senhor à destra de Deus. Tem todo o poder de Deus, por isso ele disse em São Mateus capítulo 27, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Todo poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, que aquele que se sente no trono tem todo o poder do reino, desse trono. E ele disse, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. O trono do Senhor terreno é o trono de Davi. Aí, o vencedor será sentado. Esse anjo, do qual fala aqui a Escritura, e a ele corresponde essa bênção.
Ele será o mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino que será usado por Deus para o reino terreno ser estabelecido na terra e se sentar com o Senhor em seu trono no tempo final. Como os apóstolos se sentarão em 12 tronos também. E os mensageiros também de cada era serão sentados em tronos também. São os representantes do povo do seu tempo. E agora vimos que para a igreja do Senhor Jesus Cristo virá um profeta como Moisés, e para o povo hebreu também. Porque tem a promessa da vinda de Elias e a vinda de Moisés. Um profeta como Elias, um profeta como Moisés. Um profeta dispensacional, que é o tipo de profeta maior que existe no reino de Deus. Somente existem 7 profetas dispensacionais. Portanto, Moisés foi o quinto. Yeshua ou Jesus foi o sexto. E esse profeta dispensacional que vem neste tempo final é o 7º profeta dispensacional. E o último profeta dispensacional. Um profeta como Moisés. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo o receba em seu reino, perdoe com seu sangue o limpe de todo pecado. Para o qual pode passar à frente e oraremos por você. E em cada país podem passar à frente também, para que fiquem incluídos na oração que faremos por aqueles que receberão a Cristo como único e suficiente Salvador. Lembrem que estamos no tempo para a vinda do Senhor, que foi representada lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi glorificado ali e apareceram de cada lado de Jesus Moisés e Elias. Porque essa é a ordem para a vinda do Senhor com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo neste tempo final. Recordemos que o próprio Senhor disse que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Ou seja, que estamos no tempo para a vinda do Senhor e para a vinda de Elias e Moisés. O que será a vinda do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo será Elias e Moisés para os judeus. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que receberam a Cristo como Salvador. Pai nosso que estás nos céus,
Bendito teu nome para sempre. Venho a ti com todas essas pessoas em diferentes países que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo os recebas em teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo te rogo. A quem seja a glória e a honra para todo sempre. Amém. E agora repitam comigo essa oração. Aqueles que em diferentes países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, venho a ti com todas essas pessoas que estão te recebendo como único e suficiente Salvador. Te rogo, receba-os em teu reino. Te rogo, os perdoes com teu sangue e os limpe de todo pecado. E os batize com Espírito Santo e fogo, depois que forem batizados em água, em teu nome. Te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, que Deus produza em vocês o novo nascimento depois que forem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. A quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. O batismo em água é tipológico, mas é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. E diz a Escritura: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Capítulo 2 do livro de Atos. São as palavras de São Pedro, ungido com o Espírito Santo, falando estas palavras. Portanto, bem podem ser batizados aqueles que receberam a Cristo como Salvador e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino do Senhor Jesus Cristo quando estivermos no reino milenial e também quando estivermos na ceia das bodas do Cordeiro e também antes disso, na transformação de nossos corpos, ou ressurreição se alguém for antes, e no rapto ou arrebatamento da igreja e a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Em seguida, no regresso à terra para o começo do reino milenial, em corpos glorificados, os crentes em Cristo. Portanto, grande é a bênção que nos corresponde. Que Deus os abençoe e os guarde. E deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, para que indique o que tiver que dizer a vocês. E em cada país deixe o ministro correspondente. E nos veremos na sexta-feira e no domingo, primeiro Deus, novamente. E talvez uns quantos domingos mais. E nas sextas-feiras também. Assim que estarei com vocês alguns dias mais. Onde espero que Deus nos dê grandes bênçãos
sextas-feiras, na introdução e nos domingos, na escola bíblica. Que Deus abençoe a todos e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E ore muito por mim para que Deus me fortaleça, a voz esteja cada dia mais forte e esteja cada dia em melhores condições para o trabalho que nos resta nessa terra. Que Deus os abençoe e os guarde. Continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Vocês que estão presentes e aqueles que estão nas outras nações.